Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que todos estejam bem, né? Estamos aqui caminhando já para as últimas semanas de aula. Teremos aí algumas atividades extras, né, para a gente conseguir dar conta de terminar todo o nosso conteúdo, tá certo? Quem está aqui com vocês hoje é o professor Henrique Acosta, tá certo? E hoje a gente vai tratar um pouco sobre as danças do círculo carnavalesco daqui de Pernambuco. Tudo bem? Mais precisamente, a gente vai abordar um pouco mais sobre o frevo e o maracatu, né? A gente sabe que a dança, né, ela está sempre ligada à cultura, né, dos diferentes momentos históricos, seja lá do que grupo seja, né, de que parte do estado, enfim, ele reflete as culturas, né, as formas de viver de um determinado povo. E aí é impossível, né, falar sobre carnaval e não lembrar das diferentes manifestações de dança tão tradicionais desse período festivo, né? Como é o caso do frevo, do maracatu e de outras danças também, né? A gente viu ao longo da unidade que a dança ela pode ser considerada uma sequência de movimentos, gestos, expressões corporais dentro de um ritmo musical, né? Que expressa ou representa os sentimentos. E aí, dessa forma, ela acaba sendo considerada uma linguagem social que permite a comunicação das diferentes formas de vida, né? Das diferentes esferas do cotidiano, seja lá da religiosidade, dos costumes, dos desejos, intenções, enfim, muitos interesses e manifestações de sentimentos, tudo bem? E aí é claro, né, quando a gente fala o nome frevo, nos vem a curiosidade de onde vem o nome frevo, né? Na verdade, o nome frevo ele tem origem na palavra ferver, que na pronúncia, né, na forma de falar popular, virou frever, que o significa basicamente é o ato de fervura, ou seja, agitação, rebuliço, calor, tá? E esse termo frevo, ele foi usado, né, pela primeira vez lá na década de ainda nos anos 1900, né, mais ou menos ali entre 1905 e 1910, tá certo? E foi basicamente, né, o frevo ele surge ali do final do século XIX e início do século XX. Então, inicialmente ele não foi chamado de frevo, mas aí quando ele começou a ser chamado de frevo foi justamente nesse período, tudo bem? O frevo, né, ele é executado basicamente, né? Ele acaba sendo muito conhecido na região Nordeste, mas ele é destaque no carnaval daqui de Pernambuco, principalmente nas cidades de Olinda e Recife, que foi onde ele surgiu inicialmente, né? Depois ele sai se desenvolvendo ao longo do estado, mas ele surge primeiro lá entre Recife e Olinda, tudo bem? Primeiramente era um ritmo carnavalesco, né? Misturando ali o machixe, poucas marchinhas de carnaval, e aos pouquinhos foi se transformando, né? Se modificando para chegar ao frevo que nós temos hoje. Inicialmente o frevo ele não tinha letra, né? Ele não era cantado, ele era apenas tocado. E desde aquele tempo até hoje, né, ele é conhecido pela orquestra de frevo, que também é chamado de fanfarra, que é composto pelos metais, tá certo? Os instrumentos de sopro, que aí tem o trombone, o trompete, o sax, a tuba, e alguns instrumentos também de percussão, como é o caso da caixa, do surdo, que ditam também o ritmo. Tudo bem? É importante lembrar que o frevo ele foi considerado, né, reconhecido como patrimônio cultural imaterial da humanidade pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional em 2007 e em 2012 né, ele foi incluído na lista representativa do Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco, né, pela União das Nações Unidas. Tudo bem? Então, o frevo ele é muito significativo para nós aqui pernambucanos, principalmente por isso, tá certo? O frevo, né, a dança frevo, vamos dizer assim, ela acaba misturando alguns elementos da marcha, do machixe e alguns elementos da capoeira, tudo bem? Por que da capoeira? Porque os capoeiristas eram as pessoas que iam na frente dos blocos carnavalescos para abrir espaço para que o bloco passasse.
Isso remete ainda ao período das revoluções pernambucanas, o que era permitido, o que não era, e muito também das pessoas precisavam buscar espaço, né? Eles buscavam brincar o carnaval, buscavam se divertir, e algumas vezes eles eram proibidos disso. Então, eles utilizavam, por exemplo, iam na frente dos grupos carnavalescos e iam dançando, tanto que alguns passos, né, do frevo vocês vão ver algumas similaridades, né, algumas coisas parecidas com os movimentos da capoeira que nós estudamos, né, nas aulas passadas. Tudo bem? Então, além desses movimentos, alguns instrumentos, adereços, vamos dizer assim, como por exemplo a sombrinha colorida, elas remetem também a instrumentos que eram utilizados inicialmente lá pelos passistas, como forma de defesa, né? Então, inicialmente, o que era utilizado no lugar da sombrinha eram porretes, cabos de guarda-chuva, que serviam como arma contra grupos rivais que não deixassem, né, que eles passassem, que eles impusessem alguma resistência, enfim. Era utilizado como forma de contrapor isso e conseguir, né, brincar o carnaval frevando. Tudo bem? E aí o frevo, né, quando ele mistura, por exemplo, a marcha, o machismo, os elementos da capoeira, aí surge o passo, né? O passo, na verdade, é o que realmente é a dança do frevo. E aí nós temos basicamente, né, 3 tipos de frevo, tudo bem? Que aí nós temos basicamente, né, o frevo de rua, o frevo canção e o frevo de bloco. Embora eles possam ser, né, dançados de diferentes formas, seja lá pela multidão ou por passistas especializados que fazem aí passos mais difíceis, né, de forma acrobática, nós podemos diferenciá-los de 3 formas. O frevo de rua, que é o mais tradicional, que é cantado, né, exclusivamente por instrumentos musicais, aí no caso os instrumentos de sopro e a percussão. É o frevo de dança, né, que ele é completamente instrumental e feito exclusivamente para dançar. Temos o frevo canção, que é aquele frevo orquestrado, mas ele apresenta um ritmo mais lento, né, com algumas semelhanças com a marchinha de carnaval carioca, por exemplo, e é composto por uma introdução e cantado ou terminada com um refrão. Então é mais ou menos aquele coro, né, ao cantar, ao dançar. Tudo bem? E temos também o frevo de bloco, que é cantado, que aí é realizado basicamente junto com aquelas serenatas no período do carnaval, né? Que esse é o do início do século, aquele que começou as semelhanças, né? O que abriu os caminhos para o frevo, né? Então é aquele frevo mais cantado, aquele frevo que tem letra, aquele frevo que canta as tradições e o contexto pernambucano, tá certo? Então, a partir dessas 3 formas de frevo, mais precisamente o frevo de rua, né, que é o que é mais dançado, as pessoas podem criar as formas de dançar, vamos dizer assim, né? Como toda dança popular, eles podem criar diferentes formas de se manifestar. E aí, claro, né, essas formas elas vão se popularizando, esses passos, né, criados, eles vão se popularizando. E hoje, por exemplo, nós temos aí mais de 120 passos catalogados. E entre eles o barquinho, a tramela, ferrolho, ponta do pé calcanhar, tesoura, rei lá, o girassol, enfim. Temos muitos passos de frevo já conhecidos e multiplicados por aí, fora muitos outros que vão surgir ainda, né? Mas é importante lembrar que esses passos eles trazem algumas características, algumas semelhanças, como por exemplo, eles são sempre saltitados, né? Que é o comum do frevo, o fervor, e também eles são sempre marcados com a ponta do pé ou o calcanhar no chão. Então, essa é uma das características básicas do frevo que sempre estão presentes nos passos do frevo. Tudo bem? E aí uma outra dança, né, que é muito característica do nosso carnaval, o carnaval daqui de Pernambuco, é o maracatu, né? É uma manifestação que envolve aí arte, dança, religiosidade e a música, que tem sua origem desde a época do Brasil colonial, por exemplo. E aí consiste numa mistura de culturas africanas, portuguesas, indígenas, enfim. Pernambuco ele tem uma riqueza, né, muito grande que traz ainda do período da colonização, né, daqueles muitos povos que vieram para Pernambuco
para explorar a nossa terra, tudo bem? E aí, essa expressão do maracatu ela é genuinamente brasileira, né? E teve origem aqui em Pernambuco, assim como o frevo. E ela é muito presente, principalmente ali nas cidades de Recife, Olinda e Nazaré da Mata, embora com manifestações um pouco diferentes, tudo bem? A gente vai ver daqui a pouco os estilos de maracatu. Lá no maracatu, né, são utilizados instrumentos de percussão, como por exemplo caixas, ganzás, gongs, taróis e tambores. Esses tambores eles são bem tradicionais, né, feitos de pele, e aí eles são chamados de alfaias, tudo bem? E aí é dos adereços, né, dos instrumentos muito característicos do maracatu, tá certo? Dependendo da forma do maracatu, inclui-se também alguns instrumentos de sopro, como por exemplo cornetas, trombones e outros mais, tá? E aí, como eu falei para vocês, basicamente nós temos dois tipos de maracatu, tá? Nós temos o maracatu nação, que ele é marcado, né? Ele também é chamado de maracatu de baque virado, tá certo? E ele é um ritmo marcado por instrumentos de percussão e a dança acontece ao longo do cortejo, né? O que é isso? Os dançarinos de maracatu, eles representam personagens históricos, onde cada grupo, né, eles apresentam um espetáculo repleto de simbologias, marcado pela riqueza estética e pela musicalidade, né? Onde o principal momento do maracatu nação, vamos dizer assim, é o cortejo, né? Normalmente os grupos são formados aí entre 30 e 50 componentes, tá certo? E esse cortejo, ele conta com um rei e a rainha, que tem uma corte simbólica, vamos dizer assim. E aí tem toda uma ordem de desfile. E aí vem o porta-bandeira, ou o porta-estandarte, a dama do passo, desculpa, a calunga da corte, a realeza, o escravo, as baianas, o caboclo de perna, os batuqueiros, as catirinas ou escravas, enfim. É uma forma bem tradicional e que reflete, né, na verdade, como se fosse um desfile remetendo às tradições afro-africanas, afro-brasileiras de realeza, né, do cortejo real, vamos dizer assim. E aí ele é muito influenciado pela religiosidade, né, africana, tudo bem? Aqui no Brasil. Uma outra forma de maracatu, né, é o maracatu rural, também chamado de maracatu de baque solto, tá certo? E ele é mais típico, né, ele é bem comum lá em Nazaré da Mata, né, próximo ali da região metropolitana, tudo bem? E os seus participantes, na verdade, eles são basicamente trabalhadores rurais, vamos dizer assim. De certa forma, o cortejo, ele representa as brincadeiras dos trabalhadores rurais ao longo das suas manifestações, né? E eles são representados por uma figura muito marcante desse maracatu rural, né, do maracatu de baque solto, que é o caboclo de lança, é o personagem de destaque, tá certo? E aí ele se veste de forma bem característica, com um grande volume de fitas coloridas na cabeça, a gola é bem aberta, né? Coberta por lantejoulas, muito brilho, e aí uma flor branca geralmente pendurada na boca, tá certo? Aí esse cortejo do maracatu rural, ele se diferencia dos outros maracatus, tanto pelas músicas, tá, que são próprias dele, como pela origem, né? Os seus personagens são diferentes e nesse maracatu existem também tantos instrumentos de sopro quanto os instrumentos de percussão, tá? Então ele é mais ritmado e aí os movimentos eles são circulares, saltos, giros, acrobacias, enfim. Ele sai juntando muitos desses elementos. Beleza? Enfim, pessoal, espero aí que vocês tenham conhecido um pouco mais, né, sobre o frevo e o maracatu. Lembrando que é apenas para a gente conhecer um pouco da essência dessas danças, tá certo? Não esquece que aqui na descrição do vídeo tem um material de apoio, tá certo? Tem um texto didático, tem um roteiro de estudo, tem uma pesquisazinha de aprofundamento para fazer, tem uma sugestão de atividade para fazer em casa, tá certo? É importante que vocês leiam. Qualquer dúvida, pode perguntar no grupo, tá? A gente responde, tira todas as dúvidas que tiverem com relação à aula, tá certo? Não esquece de mandar as fotos dessas atividades para o professor, para ele registrar a sua frequência, né, e sua participação nas aulas. Tudo bem, pessoal? No mais, foi um prazer estar com vocês em mais uma aula, tá certo?
Quem precisar, estou aqui à disposição e até a próxima aula, se Deus quiser.